Amém? Isaías 43, 13, diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Amém? Pode sentar. Irmãos, uma palavra muito imponente, muito forte, decisiva, sem deixar margens para outros pensamentos. Deus falando pelo profeta Isaías, algo impactante. Ele diz: ainda antes que houvesse dia. O que é o dia? O dia que nós entendemos é esse período de 24 horas, né, determinado pelos estudos científicos. Então, quer dizer, antes que existisse o próprio sistema do planeta Terra, muito antes, logicamente, que existisse o próprio ser humano, antes que existisse qualquer coisa que nós possamos supor, Deus está dizendo: eu sou. Então, quer dizer, Ele está demonstrando que nós, seres humanos, nunca, jamais poderemos esquadrinhá-lo. Por quê? Todos os estudos que a mais alta e moderna ciência conclui, está sempre limitado ao planeta Terra. Deus está dizendo assim: eu existo antes disso. Tudo que o homem estuda, nós vemos naqueles programas de filmagens ecológicas, filmagens subterrâneas, aqueles homens descobrem coisas fantásticas, extraordinárias, e nós ficamos maravilhados com aquelas imagens, com aquelas simulações. Mas Deus está dizendo: antes que existisse dia, eu sou. Então Ele está demonstrando que nunca o homem vai conseguir esquadrinhá-lo, delimitá-lo, extingui-lo nos seus recursos, nas suas manifestações. Ou seja, nós temos um Deus transcendental. Nós temos um Deus que opera além do que pedimos ou pensamos. Por que Ele diz isso na Escritura? Além do que pedimos ou pensamos, significa que Ele é alguém que está além do ponto em que os nossos pensamentos possam chegar. Então você tem que dizer o seguinte: eu tenho um Deus tremendo. E você tem que dizer assim: eu conheço Deus, mas não na sua plenitude, não na sua totalidade. Eu conheço um Deus, por quê? Porque Ele se deu a conhecer. A Bíblia diz, por Paulo, que Deus habita em luz inacessível, não temos acesso a Deus, mas Ele, diz a Bíblia, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós não tínhamos como chegar a Ele, Ele se achegou a nós. Em João 14,6, Jesus vai dizer: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por... Ele se constituiu num caminho para chegarmos ao Pai. Aí Ele diz assim: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, né, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, Deus é tremendo, transcendental. E quando eu estou falando nesse contexto, muitas coisas passam aqui pela minha cabeça, muitas mensagens, muitas pregações, e uma delas é aquela que nós comentamos: por que um Deus tão tremendo e um evangelho tão poderoso não dominou o mundo? Só tem uma explicação: a igreja fracassou, a igreja caiu. Hoje, meu irmão, a multidão deveria estar na porta das igrejas para serem curadas. Não era mais nos hospitais as filas, era na porta da igreja. A ciência não cura o câncer, mas Jesus cura. Então os cancerosos tinham que estar aqui na porta dessa igreja. A questão é que a igreja fracassou vergonhosamente. A igreja foi implantada por Jesus Cristo. Ele falou em Mateus 16:18 que fundaria a sua igreja, e as portas do inferno
não prevaleceriam. Ele fundou a sua igreja, então ele é o fundador, ele deu leis, ele deu regras, mas os homens abriram mão dessas leis e dessas regras e se submeteram às leis feitas no Congresso. Eles rejeitaram as leis feitas no céu para se submeterem às leis feitas no Congresso. A igreja fracassou, virou uma vergonha. A igreja fracassou terrivelmente. O poder do Evangelho, Jesus diz assim, ó, eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do diabo, amém? Só que ele não para aí, e é isso que mais me comove, que ele diz assim, e nada absolutamente vos causará dano algum. Que promessa é essa? Que coisa é essa? E como é que a igreja pode ser derrotada? Pode ficar cabisbaixa? Como é que crentes podem estar derrotados num canto? Como é que crentes podem estar morrendo em cima de um leito de hospital? Como é que crentes podem estar fazendo aliança com políticos? Como é que pode uma coisa dessa? Se nós é que temos o poder e a glória. Os políticos tinham que estar batendo na nossa porta para receber uma oração. E, no entanto, a igreja que caiu, que se tornou palco de mercenários, está lá batendo na porta dos políticos para pedir um tijolinho para uma construção. Esse é pastor que não tem vergonha na cara. Aqui, quando foi que nós pedimos alguma coisa a qualquer político? Olha a obra que nós temos feito. E Deus tem trazido os recursos dos 4 cantos dessa terra e colocado na nossa mão. E Deus tem falado conosco, meu é o ouro, minha é a prata, tudo está na minha mão, na hora que eu quiser fazer eu faço. A igreja fracassou terrivelmente, mas a palavra aqui está dizendo, antes que houvesse dia, eu sou, né? Aí vem Jesus e diz assim, eu sou o pão da vida, quem de mim se alimenta, viverá para sempre. Eu sou a porta das ovelhas, quem entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou o sol da justiça revelado em Malaquias. Eu sou o príncipe da paz. Eu sou o maravilhoso conselheiro. Eu sou o Deus forte. Eu sou o Pai da eternidade. Sou eu. Estou aqui para vocês. Que nós precisamos de alguém? E Jesus vem tão imponente que ele diz assim, olha, eu sou muito especial, eu não sou para ser vendido como um produto barato não, hein? Não lançai pérolas aos porcos. Na cidade em que entrar, se não vos receber, dá as costas, sacode a poeira dos pés e segue o caminho. A igreja é autoridade, a igreja é onipotência, a igreja é soberana, a igreja não precisa de nada de ninguém. E o que é a igreja? As paredes? Você é a igreja. Você tem um Deus com a mão aberta para te dar tudo que você precisa. Não mendiga nada de ninguém. Lugar de crente suplicar é lá no seu quarto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. É lá que você vai ver que o Senhor é Deus. E ele vai dizer no 13, ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Mas quem não pode escapar da mão de Deus? Deus não está preocupado em falar das hierarquias. Deus não está preocupado em dizer aqui, ó, se eu lançar minha mão sobre Satanás, ele não vai escapar. Ele não está preocupado com isso. Se eu lançar minha mão sobre os príncipes, sobre os reis, sobre os presidentes, sobre os governadores, eles não vão escapar. Deus não está preocupado em dar nome aos bois, porque ele está dizendo, ninguém, qualquer um que eu quiser abater, eu abato. Eu sou, antes que houvesse dia, eu sou soberano. Quando eu opero, ninguém impede. Aí Jesus vem e diz assim, Pedro, eu edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno. Está dizendo aqui, antes que houvesse de eu sou, e nós já vimos que o eu sou aqui revelado, quem é? Jesus. Ele diz, eu sou a porta, eu sou tudo. Você serve a Jesus? Amém. Ele está dizendo que ninguém pode escapar das mãos dele. Quando ele intenta um mal contra alguém, porque ele disse, eu sou o Senhor, eu formo as trevas, eu crio a luz, eu, o Senhor, faço todas as coisas. E ele diz também para nós, eu sou o Senhor, as minhas ovelhas eu tenho na palma da minha mão, e ninguém as pode arrebatar. Quando ele fecha alguém na sua mão para destruir, ele destrói. Quando ele fecha na sua mão para guardar, ele guarda. Nós temos um Deus muito tremendo, irmãos. Seja um cara folgado no mundo espiritual. Mova as regiões celestiais. Entra no teu quarto e abala o reino de Satanás. Entrega uma palavra, entrega uma intercessão no altar de Deus, entrega um folheto, faz a obra. Deus só quer que você se levante, que entenda que Ele é o Senhor, e quando Ele opera, ninguém impedirá. Ele diz, operando eu, quem impedirá? Quem pode impedir esse Deus? Sabe qual é o grande problema? Que a gente chega perto do crente e diz assim, quem é Deus? Ele não sabe. Ele entra em parafuso. Ele ficou 15 anos dentro da igreja, de Bíblia debaixo do braço, mas nunca abriu a Bíblia para ler. Encontrei outros dias aí um rapaz com 3 anos de igreja que não sabia João 3,16. Coisa que as crianças recitam aqui de brincadeira o tempo todo. Não sabia. Eu pensei que ele estivesse brincando comigo, mas não sabia mesmo. Esse tipo de crente que está aí por aí, sabe fazendo o quê? Envergonhando o nome de Jesus Cristo. Irmão, se você não conhece Bíblia, não se diga crente. Não se diga um crente se você não sabe o que diz a Bíblia. Porque Paulo diz assim, Paulo, grande Paulo, ele diz assim, ó, estejamos prontos a responder qualquer que queira saber a razão da nossa fé. O camarada não se preocupa em ser um obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Ele não se preocupa em ter a sua língua como a pena de um destro escritor. Ele não se preocupa em examinar as escrituras, porque nelas tem a vida eterna. Ele não se preocupa em crer em Jesus segundo revelam as escrituras, e está por aí dizendo que é crente. Você vê, isso não é a realidade, isso é uma vergonha. Quando alguém questiona, pega alguém de qualquer outra religião satânica e questiona o camarada, ele não tem nada para dizer. Isso é uma vergonha ao nome de Jesus. A Bíblia diz, se alguém diz que está com ele, também deve andar como ele andou. Aí Paulo diz assim, nós temos a mente de Cristo. Se temos a mente dele, temos que ter o conhecimento. Já foi mencionado aqui, Oséias 4,6, o meu povo foi destruído porque faltou o quê? Não faltou armas, não faltou escudo, não faltou lança, não faltou revólver. Aliás, revólver é para os covardes. Se esconde atrás de uma arma os vagabundos, os traficantes, esses se escondem atrás de uma arma, porque eles são covardes. Nós não, nós encaramos o diabo somente com palavras. E vencemos, e desafiamos que alguém nos possa derrotar. O amanhã, eu certamente estarei de pé. O que eles não podem garantir escondido atrás das suas armas. Então, você não tem um punhal para se defender, você não tem uma espada, mas você tem algo que Efésios 6,17 diz, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa funciona, essa penetra a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Então, irmão, o que nós estamos querendo com essa introdução? É que você entenda que há um Deus tremendo que precisa ser conhecido,
E você não vai jamais, nem quando entrar na eternidade, conhecer esse Deus na sua plenitude, mas o bastante que Ele já separou neste mundo para que nós o conheçamos é o suficiente para abalarmos esta terra sem lançar mão num punhalzinho. Só abrindo a boca e falando as grandezas de Deus, a gente desfaz as obras do diabo, envergonha Satanás e mostra que Jesus Cristo é o único Senhor. Aleluia. Há tantas coisas que Deus reservou neste livro maravilhoso para as nossas vidas. E eu sempre pergunto, Sadraque, Mesaque e Abednego entraram numa fornalha e saíram. Tá bem, o que eu vou fazer com isso? Que bela história? Não, que bela história nada, irmão. Se é apenas uma história, o que vai ser da minha vida? Isso não é história, isso é uma realidade viva e eficaz a cada dia que eu acordo. Daniel foi escapou de uma cova de leão, tá bem, e daí? O que eu vou fazer com isso? O mar vermelho se abriu, tudo bem, o que eu vou fazer com isso? José, 17 anos vendido, subiu no trono do Egito, reinou com poder de morte e de vida. Tá bom, o que eu vou fazer com isso? Eu tenho que realmente encampar isso sobre a minha vida, esse conhecimento, entrar no meu quarto, deixar que esse conhecimento saia só da minha cabeça e entre no meu sangue, nas minhas veias, para que realmente Deus seja uma realidade no meu viver. Para que eu desfrute da mesma coisa que Daniel desfrutou, da mesma coisa que os três da fornalha, da mesma coisa que Moisés, contemplando aquilo tudo, que Elias, Eliseu, os reis de Israel, Josafá, aqueles que viram a glória de Deus, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Essas histórias estão aqui para que eu entenda que antes que houvesse dia, o meu Deus é. Ele é. E eu vou começar a conhecer. Jesus falou: examinar as escrituras, vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Aí eu vou entrar no meu quarto, vou clamar, e o Espírito Santo vai falar: é tudo verdade. Vai nessa tua força, eu sou contigo. Quando ele falar, aí é a minha decisão, é o meu livre-arbítrio, eu decido. Meu irmão, o que você pretende ser no reino de Deus? Você vai ser no reino de Deus aquilo que a sua fé te permitir ser. Fé é igual a quê? Fé é igual conhecimento. Ninguém pode dizer que tem fé se não tiver conhecimento. Se não tiver conhecimento, não tem fé. Tem o quê? Fanatismo, porque Romanos 10:17 diz que a fé vem ouvir, e ouvir o quê? Então não existe fé sem conhecimento, ao contrário do que anunciam por aí em muitos lugares. Todas essas histórias, o que eu vou fazer com elas? Eu vou pegar essas histórias, vou entrar no meu quarto e vou fazer uma pergunta para o meu Deus. Deus, tu abriste mesmo aquele mar vermelho? Deus, tu realmente esfriaste aquelas chamas daquela fornalha? Deus, tu realmente tem poder de fazer o leão ficar mansinho? É ali que se cresce, irmão. É dentro do teu quarto que você vai crescer. Não existe maior avivamento, para mim não existe, do que o descrito em Mateus 6,6. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. É ali que Deus te diz assim: olha, o que eu fiz, eu faço e farei eternamente. Eu sou o mesmo, eu não mudo. Eu sou o Senhor, eu sou Deus ontem, hoje, serei eternamente. Sou o mesmo. E nós precisamos aprender a ouvir Deus na intimidade do nosso quarto. Só assim seremos crentes ousados, que façam diferença na terra. E Deus vai nos levantar, e muitos que estão aí, de terno e gravata, com os seus anos sobre os ombros, terão que ficar enciumados em ver vocês, jovem, pregando e tomando o lugar deles. Aleluia. Porque eles foram reprovados.
Eles aliançaram seus ministérios com política, eles aliançaram seus ministérios com uma série de fatores desta terra, e não estão proclamando um Cristo soberano. Ele está dizendo, eu sou soberano, ou seja, a que lei você tem que seguir? É aqui, ó, Bíblia, mas o que eles dizem? Não, nós temos que obedecer tanto a lei de Deus, quanto a lei dos homens. Estou fora, meu irmão. Eu só sigo uma lei, se chama lei de Deus. Qualquer lei que for criada no Congresso e for contrária à Bíblia, fará de mim um marginal com todo prazer e alegria, mas eu jamais me curvarei às leis dos homens. Eu sou igreja, e a igreja já tem as suas próprias leis, e esta palavra escandaliza muita gente, e vai continuar escandalizando. Enquanto eu viver nessa terra, ela vai continuar escandalizando, porque eu não cessarei de proclamar que a igreja já tem as suas próprias leis. Essas experiências que tanto se comenta dentro das igrejas, deveria estar fazendo os cristãos crescerem, mas não. Viu, irmão, o que Deus fez com Daniel? Viu o que Deus fez com Daniel? Não é essa conduta. Vê, irmão, o que Deus pode fazer conosco. Viu o que Deus fez com Sadraque? Não fez nada com eles, tem que fazer comigo, para que eu saiba que Ele é o mesmo. Se Ele está dizendo que é o mesmo, Ele está dizendo que Ele opera as mesmas coisas. Não é isso? Hebreus 13:8. O que diz lá? Eu sou o mesmo, ontem, hoje, ou seja, eu faço as mesmas coisas. O que eu fiz ontem, eu faço hoje, farei eternamente. Eu sou o Senhor, eu não mudo. Você quer a vida abundante que Jesus falou? Então, irmão, existe um caminho, e é aí que nós queríamos chegar. Existe um caminho em que você vai pegar a Bíblia e vai conhecer as histórias que a Bíblia conta. Cada história que a Bíblia conta, por mais absurda que ela pareça, se você não crê, você não vai a lugar algum. A Bíblia diz que Deus jogou pedras sobre um exército inimigo e ajudou Josué a vencer uma batalha. A Bíblia diz que Deus fez o sistema do universo parar por causa da oração de Josué. É isso, meu irmão, que é o botão de Deus para a sua fé aumentar. Quando você crê nisso, se você tem dúvida, você pode se achegar a Deus na intimidade do seu quarto e pedir que Ele te revele. Pedir que Ele mova a situação, que Ele te dê experiências. Quem quer experiência com Deus? Tem preço. Quem gostaria de ser arrebatado? Igual João, igual Daniel, igual Ezequiel. Sabe lá o que é um arrebatamento, irmão? Que experiência isso te dá? Sabe lá o que é isso? Enquanto muitos estão dizendo que isso é loucura, para nós é poder de Deus. Você tem ideia de o que foi a vida de Daniel depois que ele saiu daquela cova? Você tem ideia de como as pessoas olhavam para Sadraque, Mesaque e Abednego depois que eles saíram daquela fornalha? Deviam estar dizendo, isso aí não é homem, são deuses esses camaradas aí. São deuses, ninguém sobrevive àquela fornalha. Ninguém. Somente nós que servimos a um Deus vivo e verdadeiro. Nós sobrevivemos a qualquer fornalha. Sobrevivemos a qualquer cova de leão, sobrevivemos a qualquer perseguição do inimigo. O mar vermelho que se torna em estrada para nós, se torna em túmulo para eles. Quais as histórias bíblicas que você conhece, que são assim tão terríveis e maravilhosas ao mesmo tempo? São essas histórias que farão você crescer. Você tem que credibilizá-las. Para que Deus separou-as nestes livros? Por que Jesus Cristo fez o que fez? O que você acha do teu Deus quando chega diante do túmulo de Lázaro, depois de 4 dias que Lázaro está sepultado, e simplesmente diz assim, Lázaro, vem para fora.
Na mesma hora ele saiu. Quem é o teu Deus? Quem é esse Deus que nós servimos? Um Deus que cura um homem, que ressuscita um homem depois de 4 dias de morto, em que o testemunho já está dizendo que ele já estava cheirando mal, o corpo estava em decomposição. Por que ele não pode trocar o teu coração nessa noite? Por que ele não pode trocar o teu pulmão nessa noite? Sabe o que acontece? É que a igreja se acovardou a tal ponto que já não tem mais fé de fazer uma oração. Então ele não troca, porque quando existe dúvida, não existe fé. E Hebreus 11:6 vai dizer o quê? Sem fé é impossível. Deus não admite que se duvide da sua palavra. Ele não admite, tanto não admite que Jesus falou, né? Se alguém não crê em mim, eu não o julgo. As minhas palavras o julgarão no dia do juízo. Por que Jesus teve uma mulher no meio da multidão que tocou nas vestes dele? Ele parou e disse assim: quem me tocou? Mestre, a multidão te aperta. Não, alguém me tocou. Eu senti que de mim saiu virtude. Quem era aquela mulher? Por que ela alcançou aquela graça? Apenas porque teve um momento de fé. E a Bíblia que está na nossa mão? Que fé nós temos que ter? Se aquela mulher recebeu aquele milagre, que milagre eu tenho que receber? Ela não tinha o que eu tenho. O Espírito Santo ainda não houvera nem sido derramado. Eu tenho muito mais que ela. Se ela contemplou aquele milagre, eu tenho que ser imbatível. Eu tenho que vencer tudo que vier pela minha frente. Ninguém me verá caído, ninguém me verá prostrado. Eu sou mais que vencedor, porque o Espírito da glória de Deus habita em mim. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios 3,16: não sabeis vós que sois o quê? Templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo que provém de Deus habita em vós. E ele diz assim: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é santo. Você é imbatível, irmão. Qual é o objetivo dessa noite? É que você desperte para a glória que está sobre a sua vida. Lembra de Apocalipse 12? A mulher que representa a igreja, vestida do sol, que representa a glória de Deus, tendo a lua debaixo dos seus pés, que representa a terra. Quem manda nesse mundo somos nós. Quem manda nessa terra é a igreja. Por isso Jesus disse assim: vocês são o quê? O sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Mas ele disse uma coisa: se o sal se tornar insípido, para nada presta, a não ser lançado fora aí, ou você salga, faz a diferença, ou o mundo vai te pisar. E o que nós temos visto? O mundo pisando na igreja. A igreja largou a autoridade e a lei de Cristo, está usando as leis dos homens. Tem pregadores na televisão dizendo que nós precisamos de homens da política que ajudem a igreja. Eles estão contrariando a palavra de Deus e os princípios do Evangelho. Imagina Jesus Cristo precisando de um político. Imagina Jesus Cristo precisando de um prefeito. Jesus Cristo precisando de um governador, de um presidente. Imagina, eu não sirvo esse Cristo que necessita de nada, de ninguém. O meu, ele é soberano. Ele está dizendo aqui: antes que houvesse dia, eu sou. Como é que Deus, que existe antes que o planeta Terra existisse, agora vai ter que se submeter às leis que os homens criaram? O que passa na cabeça desses pregadores que pregam para a multidão? Quando eu entrar na televisão e disputar o mesmo espaço com eles, eu taco fogo nesse mundo, meu irmão. Eles vão entrar num programa falando uma coisa, eu vou entrar no outro falando outra. E vamos ver a palavra que vai prevalecer. O Cristo que eu sirvo não precisa de presidente, prefeito, governador, lei dos homens. O Cristo que eu sirvo já me deu as suas leis, e é nelas que eu ando. Então, meu irmão,
Conhecimento das coisas de Deus é o que nós precisamos ter. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Nós temos que estar sabendo o que é reino de Deus, que muita gente não sabe, o que é a justiça de Deus, que só saberemos por muito conhecimento da revelação dos mandamentos, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando o reino de Deus, a sua justiça está em primeiro lugar na nossa vida, aí você conhece o Jesus que cura, o Jesus que salva, liberta, que batiza no Espírito Santo, o Jesus que dá experiências pessoais, que dá visão, sonho profético, que unge as tuas mãos para curar os enfermos, que te leva dentro dos hospitais não por enfermidade, mas para mostrar que Jesus Cristo continua curando as enfermidades. Se você busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, todas as demais coisas são acrescentadas na sua vida. Que você atente para isso. 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. E operando eu... Não, eu não posso operar, Deus está dizendo, né? Eu acho que para alguns pregadores hoje, Deus está dizendo assim: eu não posso mais operar, se eu não tiver um governadorzinho crente lá na... Ai, o que vai ser da minha vida? Jesus está desesperado, né? Jesus está desesperado atrás de um presidente crente, Jesus está desesperado atrás de um prefeito crente. Se não tiver um vereador para votar uma lei que me agrade, ai, misericórdia. Não, meu irmão, operando eu, quem impedirá? Ele dá a vida e tira a vida. Quem serve ao seu propósito, ele poda para que dê mais fruto, e quem não serve ao seu propósito, ele bota o machado na raiz da árvore. Quem é o teu Deus? O teu Deus precisa de político? Não. O teu Deus precisa de um governador? Não. Precisa de um prefeito? De um presidente? Não. Então o teu Deus é o Deus da Bíblia. Esse é o teu Deus, o Deus da Bíblia. Então, meu irmão, não vá depois que você assumir um ministério, estar à frente da igreja, não vá inverter. Quando alguém perguntar: o teu Deus precisa de um presidente? Você vai dizer: é, precisa. Você deixou de servir o Deus da Bíblia. Para encerrarmos, no 12, ele diz assim: eu anunciei e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Quer saber quem eu sou? Sou Deus. Qual o conceito que você tem de Deus? Deus implantou uma coisa tremenda nas nossas vidas, irmão. O conceito Deus. Sempre que você pensa em Deus, você imagina alguém inatingível. Sempre que você pensa em Deus, você imagina alguém sobre todas as coisas. Foi o Espírito Santo que fez isso com as nossas vidas. Sempre que você pensa em Deus, você pensa em alguém tão soberano que o planeta Terra está girando na ponta do seu dedo. Ele está dizendo aqui, ó, eu sou Deus, e ele diz assim: eu sou o teu Deus. Aleluia. Jesus Cristo, quando estava para ser assunto aos céus, ele diz assim: eu vou para o meu Deus e vosso Deus, vou para o meu Pai e vosso Pai. Não há nada que possa nos fazer tremer, não há nada que possa nos abalar, não há nada que possa nos tirar do propósito e do objetivo, a não ser um cidadãozinho tonto. Sabe quem é ele? O cidadãozinho tonto se chama você mesmo. Quando você duvida do que diz a Bíblia, você perdeu o Deus tremendo que a Bíblia revela. Só você pode sair com seus próprios pés do caminho da vitória. Só você, dentro dessa sua cabeça, pode projetar a sua derrota. A Escritura vai dizer em Colossenses capítulo 3, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança.
E o que te dá esperança? O que te dá esperança é o conhecimento de que só o Senhor é Deus. Então, querido, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu? Amém. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.